Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio aqui do Mar de Social. É aqui que eu te ensino passo a passo para captar R$ 5.000 de forma conquistando a confiança de patrocinadores recorrentes. Meu nome é Débora Ferreira e hoje nós vamos começar nossa live de vir com o tema. Esse pode ser o verdadeiro motivo da sua ONG não alcançar ninguém. É isso aí. E por que eu vou falar deste assunto? Porque eu estou vendo que tem algumas pessoas que vieram conversar comigo, de me mandar mensagem dizendo que não está conseguindo ter beneficiários dentro da sua organização. É isso aí. E aí a questão é, como assim não tem beneficiários? Como assim o projeto não tem gente? E isso é um problema, pessoal, que tá, às vezes, parece, não parecendo, mas é verdade, que muitas das vezes não ter beneficiário está faltando alguma coisa. E essa alguma coisa tem a ver com interesse, tem a ver realmente com necessidade. E se hoje o seu projeto não está alcançando as pessoas, se os beneficiários não estão vindo para a sua organização, é porque eles não estão vendo valor. É porque eles não estão vendo a importância da organização. Ou talvez eles não estão tendo entendimento que o teu projeto social é uma organização que eles podem estar presente, que faz parte da vida deles. Então, uma questão disso que a gente pode entender é essa, que se o seu público não está chegando, pode ter um problema. Então, vamos lá. Quando eu falo que seu público não está chegando, que não está tendo beneficiário dentro do seu projeto, eu quero dizer que isso é um problema muito comum, tá? E por que eu vou dizer isso? E por que isso tem a ver muito com o problema social? Tem a ver com a sua comunicação. E quando eu digo de sua comunicação, eu não estou dizendo que tem a ver com as suas redes sociais, não, tá? Porque muitas das vezes você não está falando com aquele público ali, você está falando com os seus beneficiários que estão no seu entorno. Então, eu não estou falando de rede social neste momento. Eu estou falando da sua comunicação para o povo externo, que está ali no seu bairro, que é o seu público normalmente. E por que eu estou falando isso? Eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar, se você não sabe, e vou te contar mais uma história em cima deste assunto de hoje. Sobre a questão de pertencimento. Primeiro ponto, pertencimento. Eu fui num projeto, tá? Que antes da pandemia acontecer, eu fui num projeto em Nova Iguaçu. E esse projeto em Nova Iguaçu, ele trabalhava dentro de uma igreja. O projeto ele não tinha vínculo religioso algum, tá? A questão era que o espaço do projeto era na igreja. Então, a igreja cedia o espaço das salas, tá? Para acontecer as atividades para a comunidade. E aí, o que acontecia? A comunidade, ela via o projeto como uma atividade da própria igreja. Então, na verdade, o que estava acontecendo ali era apenas oferecido para as pessoas da igreja, entendeu? Então, para as pessoas de fora da igreja, as pessoas da comunidade, porque o projeto era dentro de uma comunidade, as pessoas falavam, poxa, por que eu vou fazer parte das ações da igreja se eu não sou daquela religião, se eu não faço parte daquela igreja? Então, as pessoas entendiam que eu não faço parte, eu não posso fazer parte disso porque eu não pertenço a este lugar. Então, primeiro ponto, eu não pertenço a este lugar. E aí, como foi resolvido esta situação? A gente mudou a nossa comunicação. Então, e como foi essa mudança de comunicação? Eu pedi, né, para o projeto fazer uma placa e colocar na frente, não da igreja, né, porque a igreja era a igreja, e só para vocês entenderem, né, a igreja era de esquina, assim, na rua. Então, tinha a igreja mesmo, a entrada da igreja na frente, e do lado tinha um portãozinho. E esse portãozinho fazia parte da igreja mesmo, tá? Porque tinha um portãozinho lateral e tinha um portão grande da igreja. Então, se você entrasse pelo portãozinho lateral, você entrava na igreja. Se você entrasse pelo portão grande, você ia de frente para a igreja. E então, o portãozinho lateral, ele tinha um portãozinho lateral que ia para a igreja também, mas era mais exclusivo para as salas, né? Então, ia para a cozinha, ia para, acho que tinha umas 4 salas de atividade, esse tipo de coisa. E aí o projeto usava essa portinha do lado, porque normalmente a igreja abria a porta da frente, né, o portão da frente, e as pessoas entravam diretamente na igreja. Aí eu falei pro rapaz, olha, coloca uma placa, um banner, alguma coisa que identifique que neste horário
está acontecendo a situação da igreja. Entendeu? E aí foi o que ele fez. Ele botou lá, instituição tal, na frente, na lateral, e depois, de tarde, de noite, você tira, porque aí passa-se somente a igreja. Então, naquele horário, você faz isso. E você comenta para as pessoas. Se você aluga um carro, você começa a comentar com as pessoas do bar, bota um panfleto comunicando que o projeto está fazendo atividade XYZ e tem inscrição para participar. E foi o que a gente fez. E eles começaram a fazer essa situação de começar a divulgar o projeto, falando que era a instituição tal, o projeto tal, e que não tinha vínculo com a igreja. A questão do vínculo com a igreja, na verdade, era que a igreja cedia o espaço para as ações do projeto social. Só para vocês entenderem, tá? A nossa dinâmica aqui. Ó. Deixa eu botar aqui, que ficou um pouquinho alto aqui. Peraí, pronto. Então, só para vocês entenderem a dinâmica da situação. Então, um ponto que pode estar fazendo com que os beneficiários não cheguem no seu projeto pode ser isso, tá, pessoal? É vocês estarem num espaço da pessoa não conseguir identificar que aquilo é um lugar que ela pode ir. Então, neste local, foi que as pessoas acreditavam que aquela igreja evangélica era a responsável pelas ações que estavam acontecendo, pelas atividades. Então, as pessoas que eram católicas, que eram de outra religião, como se fala, candomblecistas, espíritas, tipo de coisa, elas não se sentiam à vontade de participar da ação da igreja por causa da igreja. Entendeu? Que, na verdade, não era uma ação da igreja, era uma ação do projeto social que estava nas dependências da igreja, ok? Então, só para vocês entenderem. Então, possivelmente, o público não chegar, os beneficiários, né? O teu público-alvo, que ainda não é beneficiário, mas o teu público-alvo não está chegando no seu projeto, o primeiro ponto pode ser esse. Essa sua falta de comunicação em relação que aqui é um espaço que também pertence a você, ok? Primeiro ponto aqui, ó. Outro ponto pode estar acontecendo essa questão de valor, como eu falei, valor. O que é o valor? Gente, se a pessoa não tem interesse do espaço onde você está, no sentido não tem interesse em participar das suas atividades, para que ela vai participar? Então é valor. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um projeto hoje de crianças que eu quero diminuir alguma coisa, eu quero diminuir a criminalidade e eu quero aumentar a educação, né? Então, para que essas crianças tenham melhor qualidade de vida, que elas tenham perspectiva de vida, que elas sejam protagonistas das suas vidas através da educação, através da cultura, esse tipo de coisa, eu tenho que falar para as pessoas isso. Gente, eu estou promovendo, e eu vou ter atividade X, Y, Z. Olha só a sacada, eu já anuncio o que eu estou fazendo, tá? E que muitas das vezes o beneficiário não quer saber o que você vai me transformar. Eu não quero saber se você vai melhorar minha qualidade de vida. Eu não quero saber se eu vou passar na escola. Eu quero ter um espaço para que eu possa brincar, para que eu possa me divertir, para que eu possa aprender novas coisas, para que eu possa melhorar minha qualidade, se eu estiver falando sobre questão de saúde. Então, é uma coisa que eu quero para hoje, para agora. E aí, essa é a questão de valor. Se eu estou vendo que você está me oferecendo alguma coisa que não tem nada a ver comigo, para que eu vou participar do seu projeto? Isso é um ponto. Então, por exemplo, não tem como eu chegar. Aí, mais uma vez, projeto aqui que eu participei, que eu fiz uma consultoria. O projeto ficava em Bangu, tá? Para vocês saberem, o projeto ficava em Bangu. E essa gestora me chamou para conversar com ela, entender essa questão do beneficiário não estar chegando. E aí, o que aconteceu? Eles estavam oferecendo coisas que não tinha nada a ver com o pessoal. Então, o que não tinha nada a ver? Ela oferecia para as crianças o reforço escolar, tá? Então, mais uma vez, é uma explicadora. O que eu falo muito para vocês aqui não é esse negócio de ter explicadora, gente. Explicador não é legal. É uma extensão da escola, o explicador. Então, assim, a galera não queria isso. A criança não queria ter um explicador. Então, o que acontecia? As crianças não iam, porque só tinha explicador. Então, era uma extensão da escola. Segundo ponto era que o projeto oferecia desenho. Então, a criança ia lá desenhar, pintar, desenhar. Então, tipo, a atividade lúdica era pintar. Então, vamos pintar de canetinha, vamos desenhar de canetinha, vamos fazer de canetinha. E aí, o que acontecia? A criança não queria ir. Eu não quero ir. Pô, eu vou ter que ter a extensão da escola. A professora chata me ensinando um negócio do meu livro, chato. Eu vou ficar lá desenhando. Eu já não gosto de desenhar em casa. O que eu vou desenhar lá na escola? Lá no projeto. E aí foi o que eu falei para a menina. Gente, a criança, o jovem, ele não quer fazer isso. Cara, ele não quer
sair da escola, que a professora está lá chata, achando que ela é a dona do mundo, e ir para um lugar que a pessoa faz a mesma coisa e fala, olha só, tem que escrever isso aqui, tem que desenhar isso aqui. Ele não quer isso. Ele quer uma coisa que tem interesse dele. Então, por exemplo, vai pesquisar o que essas crianças querem. Porque se você tem um olhar de ver que tem um problema no seu entorno e você quer resolver, você tem que resolver com algo que seja do interesse dos beneficiários. Não é uma coisa que você acha que é legal. Não é isso. Ah, eu vou fazer reforço escolar porque é importante e eu acho que é bom. Tá, mas e se o público não acha que é bom, quem vai participar? Falta de valor. E outro ponto que eu quero dizer aqui para você é que não é para você fazer aquilo que o outro quer, tá? A gente tem um propósito. A gente tem, você, na verdade, vou falar diretamente para você, tem um propósito. Você tem que ter entendimento do que você tem que fazer para você alcançar esse propósito. Mas não tem que fazer uma coisa que você realmente quer. Eu quero fazer deste jeito. Você tem que entender que o outro também tem que ter interesse. E aí, qual foi nossa resolução neste processo? Uma oficina de leitura escrita. Quer ensinar a criança a ler, escrever, contar? Saber os países? Entender a geografia? Entender a cidadania? Vamos aprender de uma forma diferente do que aprende na escola. Que aí vai ser uma coisa interessante para essas pessoas. E aí, o que eu trouxe para esse projeto? Eu trouxe para esse projeto um exemplo que foi até na Cidade dos Homens, Cidade dos Homens, que foi uma minissérie que apareceu que era a minissérie da Globo, né? E que tinha o Laranjinha e o Acerola. E aquilo eu trouxe para essa gestora e equipe essa história, e a gente até pesquisou depois, vocês pesquisam o que aconteceu. O que eu estou dizendo aqui? Que a professora estava ensinando os meninos, né? Num episódio, né? Num trecho, né? Ela estava ensinando um mapa, né? E aí o Acerola, ele ensinou de uma forma como se fosse da comunidade, porque é a comunidade tal, papai, ele pegou de exemplo assim, todo mundo, é isso então, a invasão, que não sei o que. E aí foi o que eu falei para ela. Você tem que trazer a realidade desses alunos, a realidade desse público. Você ensinar uma coisa que não é interesse deles, cara, eles não vão querer aprender. Então, utiliza coisas da realidade deles. Se você quer ensinar a criança a ler e escrever, cara, o que está acontecendo aqui? Qual é a realidade deles? É funk? É pagode? É hip hop? Traz as músicas. Pô, criança pequena, gosta de ler gibi? Ler historinha? Traz historinha, traz gibi. Porque se ele gosta de ver, ele vai gostar de ler gibi. Ele sente legal, então ele vai entender o que está escrito ali. Se o jovem ele gosta de música, não tem que não sei o que lá, cara, traz a música. Ele sabe cantar, agora faz ele escrever uma música nessa batida. E aí ele escreve, tem que escrever a música. Ele escrevendo a música significa que ele vai melhorar a ortografia dele. Ele vai aprender a ler e escrever. Então, assim, você vai envolver esse aluno com algo que ele tem interesse e você vai botar em prática. Entendeu a ideia? E aí a menina falou, caramba, nunca tinha pensado nisso. Eu falei, não é esse o foco? Não é aumentar a conscientização sobre a leitura escrita nesses jovens? Vamos fazer desse jeito. Que aí, quando eles forem usar o que eles aprenderam, ele vai utilizar na escola. Mas o nosso é muito mais interessante do que a escola. Mas o importante é que ele aprendeu aqui e vai usar lá na escola, porque a coisa é chata. Entendeu a ideia? Assim como atividade de cultural. Falei, cara, o que é atividade cultural? Ah, ficar fazendo desenho, tem que lá. Não, o que eles gostam de fazer? Ah, eles gostam de jogar futebol, gostam de fazer tal coisa. Cara, não tem espaço para jogar futebol. Não tem. Tem quadra aqui perto? Ah, muito, muito ruim. Cara, então bota uma atividade de luta. Põe a capoeira. Ah, mas capoeira? Eu falei, põe capoeira. Capoeira é uma luta. Você pode desenvolver um monte de coisa em cima da capoeira. Tem jongo, tem tocar berimbau, tem um pandeiro, tem o batuque. Você pode trazer aula de percussão, pode trazer um monte de coisa com a capoeira. Então, assim, o pessoal vai gostar. Eles vão lá, pular para um lado, pular para o outro, aprender a fazer algumas coisas. Traz. É uma atividade cultural, não tem a ver com luta. É uma luta, sim. Aí você conta a história da luta, que na verdade vem de uma dança, que na verdade a dança era que eles falavam, os escravos falavam que estavam dançando, mas na verdade eles estavam treinando os golpes
e aí eles falavam para os homens brancos que era um treinamento, era uma dança que eles tinham da terra natal deles. Na verdade, os caras era treinando mesmo. Se tivesse alguma coisa lá, eles davam os golpes lá nos brancos, dos capatazes lá. É isso! Então tem toda uma história. E aí você conhecer isso a fundo é muito legal. Entendeu a ideia? E aí você conta isso para os jovens, conta isso para as crianças começam a ter um imaginário lá, começa a... muda a ideia. E isso, gente, é importante. Porque a pessoa, se o beneficiário não, se o público-alvo não está chegando, pode ser essa questão de valor. Não tem um valor. Eu não quero ir para um lugar que não vai me agregar em nada. Um lugar chato. Segundo ponto, valor. E terceiro ponto, pessoal, é desconhecimento. Que tem a ver, não tem um pouquinho da puxar com a questão da informação, mas tem a ver com desconhecimento que está focado muito com você. Tá? Esse ponto tem a ver com você. Tudo, na verdade, tem a ver com você, né? A falta de interesse, essa falta de comunicação tem a ver com você. Mas esse ponto de, assim, tem a ver com você e o beneficiário, tipo, valor, você não está dando o que o beneficiário quer, então não vai chegar. Então, o problema está envolvendo você, que não soube fazer um diagnóstico legal. A questão da pessoa não chegar até o teu projeto é porque você não fez uma comunicação. Então, também tem a ver com o teu projeto. E esse outro ponto que eu gosto de falar para vocês é a questão de vocês não entenderem, na verdade, o que vocês estão fazendo. O que é não fazer? Juntar um pouco do valor com o entendimento do fazer envolve a questão da gente estar fazendo ação, achar que está fazendo alguma coisa, mas, na verdade, você não está chamando as pessoas. Opa, Débora, me perdi nessa sua ideia aí. Vamos lá. Eu tenho um projeto, tá, que está passando que é a questão dela falar com as pessoas. Gente, eu tenho um projeto maneiro aqui, meu projeto faz isso. E esse projeto, ele tem muitas ações pontuais, tá? O que são essas ações pontuais? Eles fazem festa de Natal, fazem festa do Dia das Crianças, faz festa do Dia das Mães. Então, eles têm as ações pontuais e que muitas das vezes são as ações de captação de recursos, porque você faz um evento do Dia das Mães, capta recurso. Um evento do Dia das Crianças, capta recurso. O exemplo do dia do Natal, capta recurso. Ok? Então, ações pontuais, ações que benéficas para o beneficiário, tá? Para o público-alvo, que, pô, quem não quer uma festa? Quem não quer ir numa festa do Dia das Crianças comer, beber e ganhar presente? Quem não quer ir numa festa de Natal comer, beber e ganhar presente? Quem não quer, no Dia das Mães, né, da tua instituição, né, numa instituição, ir lá ganhar um presentinho e voltar com um presentinho, comer e beber? Quem não quer ir numa festa junina que vai lá, come, bebe e vai para casa? Então, assim, o dar para o outro é muito bom. O outro adora receber. Eu gosto de receber coisas. É mais difícil fazer, mas receber todo mundo quer, né? Tipo, quase aquela ideia, injeção na testa até de graça, porque tá te dando, não é assim? Mas a questão é, o projeto social, ele não é de dar, ele envolve o transformar. O que eu sempre falo não adianta você dar o peixe para a pessoa. Ela vai sempre querer o peixe, sempre que você vai ter que dar para ela. Você tem que ensinar essa pessoa a pescar. Porque no dia que você não estiver aqui, ela vai lá e pega sozinha. Então, o foco é esse. Não é eu ficar dando peixe. Tá com fome, toma um peixinho. Tá com fome, toma um peixinho. Não. Claro que não. A questão tá com fome? Vamos lá que eu vou te ensinar a pescar. Você mesmo pega o teu peixe. Essa é a sacada. Esse aqui é o objetivo do projeto social. Você saber se virar nos 30. Eu estou aqui para te dar o suporte, a te ensinar e depois você vai embora. Vai lá viver a tua vida. Esse é o foco. É a transformação. É sair do lado A para o lado B. É sair do problema, e o projeto está aqui para resolver este problema. Amenizar este problema para você seguir sua vida sozinho. Essa é a sacada aqui do projeto social. Então, quando eu falo isso para você, eu estou dizendo para você que só dá para o outro vai receber. Perfeito, vou receber, vou ter, tá bom, quero isso mesmo. Mas a questão o projeto social ele tem que oferecer a transformação. Então, no momento em que você não mostra para a pessoa que existe uma forma dela sair desta realidade, ela não vai querer. E aí a questão você tem que mostrar e dar valor também. Então, se você falar assim, eu faço um projeto maravilhoso, as pessoas apoiam o meu projeto, quando a gente tem evento, as pessoas estão lá, óbvio que as pessoas vão estar lá.
Elas estão lá para receber. Elas querem ter aquele momento de glamour, elas querem ter aquele momento de comer coisas diferentes, de ter um momento de alegria, porque elas quase não têm isso. Mas o foco do projeto é fazer a constância para acender, para fazer com que a pessoa tenha consciência de que as coisas estão acontecendo e que ela tem que fazer as coisas também. Então, se você simplesmente não mostra para o outro que existem ações, e essas ações, tipo, tem roda de conversa, tem fisioterapia, tem leitura escrita, tem balé, tem capoeira, tem judô. Se você não mostra isso para a pessoa, ela vai entender que o projeto só é um espaço para fazer ações e receber benefícios. Ter as festinhas e receber a cesta básica. Então, para ele identifica que é isso. Então, o que eu vou querer mais? E aí, se alguns entendem que só tem isso, de que eu vou receber o benefício e vou ter a festinha, ele não vai querer chegar em você. Não vai. Então, ele não entende, na verdade, o que você faz. Então, se você simplesmente dá pãozinho, bolinho e me leva para festa, cara, o que você quer mais de mim? Porque eu já faço o suficiente, que é participar das suas festas, que é pegar do lanchinho e tá bom. E aí ela não participa das ações que realmente são importantes para o projeto social e que vão fazer a transformação na vida dela. Então isso envolve muita questão de eu não entender o que eu estou fazendo. Você, projeto social, você, gestor. Então, no momento que eu não mostro valor, eu não me comunico da forma correta, faz com que o beneficiário não chegue no projeto e ache que é só um espaço em receber coisas. Entendeu a ideia? Então, isso prejudica muito o projeto social. Ou você não entender o que você faz, ou você não entender o seu objetivo, ou você não entender o impacto que você quer ter, as pessoas não vêm até você. Porque o beneficiário, ele não vai falar assim, legal, o projeto está lá oferecendo um lanchinho, oferecendo um bolo, eu vou estar lá nesse momento, porque ele está oferecendo bolo e docinho. Mas e as atividades que o projeto tem que fazer e mostrar que existem essas atividades? Mostrar o quanto essas atividades são importantes. Se ele não fizer isso, gente, não tem beneficiário também não. Não tem. Como eu disse, a pessoa ela quer vantagem. Isso está internalizado na gente. Eu quero vantagem. Eu quero me dar bem. Isso já é do ser humano, de querer se dar bem. Infelizmente, essa não é a realidade para todo mundo. Você pode até querer, mas não é verdade. Você precisa de esforço para você se dar bem. Você precisa de ações para você se dar bem. Você precisa fazer escolhas para se dar bem. E aí as escolhas, você pode fazer escolhas ruins, que você vai pelo lado negro da força, né? Que a gente brinca do Star Wars, ou você vai para o lado bom da força, que é você fazer as coisas direito, o que tem que ser feito para você fazer as coisas certas acontecerem. Ou você vai fazer as coisas erradas e vai sofrer as consequências pelo seu erro. E aí essas consequências podem fazer o quê? Os beneficiários, ou melhor, pessoas interessadas, ou melhor, o público-alvo do seu projeto não chegar na sua organização. Então, no momento que o público-alvo não chega na sua organização, faz com que você o quê? Não tenha impacto. Não consiga captar recursos. Não mostre valor. Olha a sacada aí. Então, se hoje você não está tendo beneficiário, você não está tendo essa vazão de pessoas, não está vindo pessoas interessadas em participar do seu projeto, possivelmente é um desses 3 pontos. Você não sabe o que você está fazendo, você não tem uma boa comunicação e, claro, você não dá valor para as pessoas o quanto o seu projeto é importante. Ok? E aí você vai falar, Débora, eu já entendi o que você está falando, mas isso é difícil, né? Poxa, eu já faço um trabalho tão bonito, as pessoas que não entendem, na verdade, o que eu estou fazendo. Não, gente, as pessoas até entendem. Ou melhor, não posso nem falar que as pessoas entendem ou não. Você não está sabendo falar para as pessoas sobre isso. E aí, eu não saber falar sobre isso, não é, como eu disse, não é só a comunicação do projeto social. É você no seu entendimento. Então, se você não tiver clareza social, que são os fundamentos de um projeto, você não vai ter recurso na sua organização. Então, você não entender o que você está fazendo, qual é o objetivo do seu projeto social, qual é a sua missão, quais os resultados que você quer ter,
Gente, não dá para fazer. Não dá para você captar recurso. Hoje as pessoas pensam, o pessoal fala muito, mas a empresa grande quer patrocinar grande. Gente, mais uma vez, não é só a empresa grande que quer patrocinar um projeto grande. A empresa grande também quer patrocinar um projeto pequeno. Mas não adianta simplesmente falar com um projeto que não sabe nem o que ele está fazendo. O que você está fazendo? Eu faço muitas coisas. Tá, quem faz muitas coisas não faz nada. Então, se você hoje não compreende do que você está fazendo, as pessoas que estão no teu entorno também não compreendem o que você está fazendo, como você vai ter impacto e como você vai conseguir recurso? Fica difícil, não fica? Essa é a sacada. E isso tudo, gente, precisa de clareza social. Se você não tem entendimento do seu projeto, se você não sabe o que você está fazendo, se você não sabe se comunicar com as pessoas, e se comunicar envolve o saber falar e o saber falar aquilo que o outro quer ouvir ou quer ver, não vai conseguir captar. Se você não entender o seu público, você não vai ter resultados. Porque não adianta simplesmente fazer coisas que não vão fazer com que o seu público saia daquele problema que ele se encontra. Eu falo muito para os... Eu tenho vários projetos, tá, pessoal, que trabalham com a questão de esporte, tá? E aí o que acontece? Eu estou aqui organizando alguns projetos que tem um trabalho maravilhoso, tá mudando a vida de várias pessoas, mas as pessoas só conseguem se ver como uma escolinha de futebol, uma escolinha de tênis, uma escolinha de uma academia de luta. Gente, não tem isso. Projeto social não é academia de luta. Projeto social não é escolinha de futebol. Não é, gente. Projeto social transforma vidas. Então, o beneficiário, ele não vai ser um lutador, atleta famoso. Pode ser? Pode, mas não vai ser todas aquelas 100 crianças que estão dentro do seu projeto. O outro não vai ser jogador de futebol, gente. O meu sonho é ser o Ronaldinho, o meu sonho é ser o Neymar, o meu sonho é ser o Gabigol. Pô, parabéns, legal para você. Mas o projeto social não vai se transformar em você ser o Gabigol. Não vai transformar em você no Neymar. O projeto está aqui focando em fazer você ser um cidadão. Em você ter consciência de que é possível você ser um Gabigol? É possível ser um Neymar? Não. Não é possível. Sabe por que não é possível? Porque Neymar é único. O Gabigol é único. Você é você. Você tem talento para isso? O projeto está te dando um espaço para você aprender o futebol. Mas não quer dizer que você vai ser jogador, meu amorzinho. A gente está trazendo aqui a questão, a possibilidade de você pode ser um jogador, pode ser um juiz, pode ser um professor de educação física. O importante aqui é você ser uma pessoa de bem. É isso que a gente está trabalhando com você. De você ter notas boas na escola. É isso que a gente está trabalhando com esse jovem. Não é fazer ele ser um jogador de futebol, gente. Jogador de futebol é um baita de um impacto. E o resultado que você muitas das vezes não sabe. Porque jogador de futebol mesmo você não tem. Então você não fez nenhum resultadinho. Você não transformou a vida de ninguém. Você não melhorou a qualidade de vida de ninguém. Fica difícil, né? E fica difícil por quê? Porque se você não sabe o que você está fazendo, você não sabe os seus resultados, como que você vai falar para um patrocinador, para um possível doador que você precisa de ajuda? Eu preciso de ajuda para pagar o professor de educação física. Para quê? Para pagar o professor de educação física para não fazer o povo virar jogador de futebol? Ué, não foi isso que você falou que transforma jogadores de futebol? Então, se você transforma as crianças em jogadores de futebol, ninguém tá virando jogador de futebol, então o teu trabalho é uma porcaria, né? O teu trabalho é péssimo. Porque se o objetivo é ser jogador, tu tem que transformar em jogadores, gente. Se teu objetivo é para ser jogadores de tênis, você tem que transformar em jogadores de tênis. Mas a sacada é que nem isso uma escolinha faz. E você quer fazer. Você já reparou no mundo real, tá? Você já reparou que tem escolinhas, tem lá os pré-vestibulares? Nos pré-vestibular tem centenas de crianças, centenas de jovens estudando nos cursinhos para passar para a prova da ESA, para passar para tenente. Gente, centenas de jovens. Quantos jovens desse que você vê lá passam numa dessas provas? Gente, se o índice de aprovação dos cursinhos for de 10%, é muito. É a realidade. Eles ensinam pessoas, eles dão matérias, mas não quer dizer que eles vão aprovar todo mundo.
A prova é aprovado quem realmente tem capacidade. É aprovado aquele que se esforçou mais. É aprovado aquele que entendeu melhor. É aprovado aquele que teve preparo psicológico para fazer a prova. E aí o cursinho faz o quê? Pô, a gente tem um índice de aprovação X, de 10%. A gente teve nessas turmas aí, a gente passou... Aí você aparece quem? O garotinho, 3 garotinhos que passaram nas provas lá. 3 garotinhos. E as outras dezenas de crianças que não passaram? Foi ruim? Não, gente. O cursinho não foi ruim, não. O cursinho foi bom, porque passou 3. Aí tu pergunta a todos os outros jovens lá que não foram aprovados. Pô, melhorou nota na escola, conheceu novos amigos, interagiu com as pessoas, teve um comportamento diferente em casa. Claro que o cursinho não pergunta nada disso, porque o foco do cursinho é fazer as crianças serem aprovadas nos concursos. Os jovens serem aprovados nos concursos. Esse é o foco deles. Mas o projeto social não é esse, gente. O projeto social é todo isso aqui que eu falei para você. Mudança de comportamento, mudança em relação à atitude desse jovem, dessa criança, a melhora na escola. Mas eu sei que você não faz isso. Porque se você fizesse, você ia saber o valor do seu projeto. E você estaria se comunicando de forma diferente. E você faria as ações de forma diferente. E você estaria captando recurso e fazendo um impacto maior. Mas isso prejudica seu projeto. Então, se hoje não está tendo pessoas interessadas no seu projeto, tanto como beneficiários, público-alvo chegando no seu projeto, é porque um desses 3 problemas está acontecendo com o teu projeto. E eu estou te botando 3 principais, tá? Pode estar acontecendo outras coisas, tá? Mas um dos problemas é esse. E como eu disse, esse finalzinho aqui agora, mais um pouquinho desse conhecimento. Se as pessoas não veem valor no seu projeto, no sentido de que tu não está dando resultado, como que eu vou querer entrar no seu projeto como beneficiária? Só se tiver valor lá atrás, aquele valor que a minha mãe mandou ir, porque ela quer ficar em casa, e ela precisa dar uma aliviada, precisa ter um espaço para ela ir trabalhar, e aí ela sabe que o projeto está aqui para tomar conta de mim. Cara, isso pode até fazer diferença na vida do teu beneficiário, porque ela precisa trabalhar, e ela precisa de um espaço acolhedor para ficar com o filho dela. Mas aí o teu foco muda completamente. E aí a gente pensa em outros contextos aqui sobre o problema de não ter pessoas chegando no teu projeto social. Mas aí isso aí é outra história, mas tem tudo a ver. Mas como eu disse para você, primeiro você tem que entender o teu projeto, entender a sua realidade, entender o que está acontecendo no seu entorno, para que as pessoas entendam o que você está fazendo, para começar a te doar recurso e, claro, para os beneficiários chegarem no seu projeto, né? O teu público-alvo. Então, tudo começa primeiro em você, que é entender o seu projeto social. Então, clareza social é poder. Se você tiver clareza, com certeza as coisas vão melhorar de uma forma absoluta no seu projeto social. Perguntas, pessoal? E sem perguntas, então sem problema. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês. E eu espero vocês na próxima live. Tchau, tchau.